O mar dormia. Não havia vento, nem canto de ave, nem rastro de luz. Apenas o som lento do mundo respirando, como se o próprio oceano estivesse à espera de um milagre. Dizem que antes de tudo o céu e o mar eram um só corpo, azul sobre azul, silêncio sobre silêncio, e que o destino dos homens ainda não havia sido desenhado. Foi nesse instante de vazio que uma centelha brilhou pela primeira vez. Uma estrela nasceu. Seu nome era Oculeia, a estrela da alegria. Ela surgiu no coração do firmamento, entre véus de nuvens douradas e fios prateados de luar. Seu brilho não era frio nem distante. Era quente, pulsante, vivo, como o olhar de um ser que enxerga e sente. E quando sua luz tocou o mar, o oceano estremeceu, como se reconhecesse um antigo chamado. Se essa história já te fez sentir o chamado do mar, deixa o like agora e se inscreve no canal Lendas da Polinésia. Toda semana, uma nova estrela se acende nas histórias que os ventos ainda contam. Os antigos dizem que Oculeia não nasceu sozinha. Ela foi moldada pelo sopro dos deuses, um presente para aqueles que um dia teriam coragem de se lançar ao desconhecido. No tempo em que os homens ainda temiam o horizonte, os sacerdotes olhavam para o céu e viam caminhos onde os outros viam apenas escuridão. O oceano, para eles, não era barreira. Era uma estrada viva, feita de ondas e estrelas. Em uma ilha distante chamada Alvaik, onde o vento cheirava flor de tiaré e o mar batia nas pedras como tambores antigos, nasceu um menino chamado Kaleua. Diziam que ele tinha o olhar perdido nas alturas, e que desde o berço apontava o dedo para o céu, como quem tenta tocar o impossível. À noite, ele dormia na areia molhada, ouvindo o som das marés, e sonhava com constelações que ninguém mais via. Certa madrugada, o velho sacerdote Makani o encontrou sozinho na praia. A lua estava alta, e o garoto, de olhos abertos, sussurrava o nome das estrelas. "O que você faz aqui, pequeno?" perguntou o ancião. "Estou ouvindo a voz delas", respondeu Kaleua. "Elas falam, mas ninguém ouve." Makani sorriu e disse: "Então você foi escolhido. Oculeia chama apenas aqueles que têm coragem de escutá-la." Desde aquela noite, o velho começou a ensinar-lhe os segredos da navegação ancestral. Mostrou-lhe como cada estrela nasce e morre num ponto do horizonte, como as ondas guardam direções invisíveis, e como o voo dos pássaros anuncia ilhas muito antes que a terra apareça. Kaleua aprendeu a ler o oceano, não com os olhos, mas com o corpo inteiro. Os anos passaram. E um dia, quando o mar parecia mais inquieto do que nunca, Makani o chamou para perto do templo de pedras negras. "Está na hora", disse o sacerdote. "O mundo precisa se lembrar de onde veio. Você levará nossa canoa até o outro lado do céu." No centro da vila, os construtores começaram a erguer uma embarcação como nenhuma outra. 2 quilhas longas, feitas de troncos sagrados, unidas por cordas de fibra de coco e juramentos de fé. Era a primeira Oculeia, a canoa que levaria o nome da estrela. Cada martelada era acompanhada de cânticos. Cada nó, de uma prece. Quando ficou pronta, a canoa parecia respirar. Suas velas brancas e largas tremulavam mesmo sem vento. Alguns diziam que era a própria estrela soprando nelas. Outros afirmavam que o espírito do oceano a empurrava. Na manhã da partida, a ilha inteira se reuniu na praia. O sol nascente pintava o céu de ouro e vermelho, e o mar parecia feito de vidro. O velho Makani, já fraco, ergueu a mão e gritou: "Sigam a estrela. Ela os guiará até onde a terra beija o horizonte." Kaleua entrou na canoa, acompanhado de 12 navegadores. Cada um levava no peito um amuleto feito de concha, símbolo da união entre mar e céu. As velas se abriram, e o barco deslizou sobre as águas. A multidão cantava, as mulheres choravam, e os tambores batiam como corações. Durante dias, o oceano foi generoso. O vento soprava constante, os golfinhos acompanhavam a proa, e à noite, Oculeia brilhava alto, firme, como uma promessa.
Mas os deuses gostam de testar aqueles que ousam demais. No 7º dia, o céu escureceu. O mar se levantou como uma parede viva. Raios cortavam as nuvens, e trovões faziam o barco tremer. Caleúa, encharcado, ergueu os braços e gritou: Oculeia, não nos abandone. E no meio do caos, uma única luz rompeu o véu da tempestade. Era ela, a estrela viva, pulsando com fúria e ternura ao mesmo tempo. Sua luz atravessou o nevoeiro, refletindo nas ondas e iluminando o rosto dos homens. Eles entenderam: a estrela não estava apenas no céu. Ela navegava com eles. A tempestade passou. E quando o silêncio voltou, o mar se abriu diante deles como um espelho imenso. Caleúa chorou. As lágrimas caíram no oceano, e dizem que, naquele instante, nasceram as primeiras correntes luminosas que guiam os peixes até hoje. Se você ainda está ouvindo essa jornada, é porque Oculeia também está te guiando. Deixa o like agora e comenta: você seguiria uma estrela até o fim do mundo? O tempo perdeu o sentido. Ninguém sabia mais quantos dias haviam se passado. A lua mudava, as ondas mudavam, mas Oculeia continuava ali, sempre acima do mastro, indicando o caminho. Até que uma manhã, o horizonte mudou de cor. Um perfume novo veio com o vento. O som distante de pássaros. E então, lá estavam elas, as montanhas de uma nova terra, elevando-se do mar como promessas cumpridas. Eles chegaram. O povo de Alvaiki havia cruzado o Pacífico, encontrando o que hoje chamamos de Havaí. Naquela nova ilha, ergueram pedras em homenagem à estrela, e juraram nunca esquecer seu nome. Mas o tempo, esse velho traidor, apaga até as pegadas nas areias sagradas. Séculos se passaram. A memória das rotas estelares se perdeu entre guerras e invasões. As canoas sagradas foram abandonadas, e o homem moderno passou a navegar com máquinas, esquecendo o céu. Contudo, as estrelas nunca esquecem. Em 1976, um grupo de descendentes dos antigos navegadores decidiu reconstruir a Oculeia. Jovens e anciãos se uniram, coletando madeiras, velas, cordas e lembranças. Quando a canoa ficou pronta, parecia que o espírito da antiga estrela havia retornado à Terra. Eles partiram novamente, guiados apenas pelas estrelas, sem bússola, sem mapa, sem instrumentos. E mais uma vez, Oculeia brilhou no alto, mostrando-lhes o caminho até o Tahiti. Quando chegaram, milhares de pessoas os aguardavam na praia, chorando, cantando, dançando. Era o renascimento de uma fé antiga. Hoje, Oculeia continua navegando. Não é apenas uma canoa, nem apenas uma estrela. É a lembrança viva de que o céu e o mar são um só espírito, e de que os humanos só se perdem quando deixam de olhar para cima. Se essa história tocou seu coração, siga a luz de Oculeia. Inscreva-se agora no canal Lendas da Polinésia, ative o sininho e compartilhe essa lenda com quem também sente que o mar tem voz. Porque enquanto houver alguém disposto a escutar as estrelas, as antigas canoas continuarão navegando, e o oceano nunca mais será apenas água. Dizem os navegadores mais velhos que, em noites claras, quando o mar está calmo e o vento sopra de leve, é possível ouvir um som vindo de longe. O bater das velas da primeira Oculeia, cruzando o céu, levando consigo os sonhos de todos os que ainda acreditam que o caminho da alma começa onde o horizonte toca as estrelas.